Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 11 e 26. Eu vou ler primeiro o 11 e ao decorrer da mensagem eu leio o 26. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11. Quando Saul e todos de Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Sabe o que eu acho interessante aqui nessa palavra? É que ela mostra para nós um contexto muito interessante. Aqui nós temos o exército de Deus. O exército que era formado por Saul e seus guerreiros. Do outro lado, nós temos os filisteus, um povo que é acostumado a ser dizimado pelo povo de Israel. Mas aquele povo, eles têm algo de diferente agora. Aquele povo agora tem um gigante de mais de 3 metros de altura, chamado Golias. E esse homem, ele é um exímio guerreiro. Ele nunca havia perdido uma batalha sequer. E do lado de Israel, estava o povo que era o escolhido de Deus. Mas ao longo da mensagem, nós percebemos que Golias toma uma atitude um pouco estranha. Golias sai do lugar onde ele está e vai até o meio da batalha. Mas Golias, ele não vai atacar. Golias, ele não pega a lança dele e joga na direção do povo de Israel, não. Tudo que ele faz é insultar, é dizer palavras. E isso é o suficiente para paralisar o rei e o seu exército. E talvez você se pergunte, mas Pedro, o rei não é o homem escolhido por Deus? O rei não é aquele que foi separado por Deus para guiar o povo de Israel? Sim, mas tem um porém. Essa é a primeira batalha que Saul luta sem a presença de Deus. Por causa dos seus erros, por causa de atitudes que ele toma. Só aqui eu já tiro um grande ensinamento para as nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente tira Deus do controle da nossa vida, quando a gente tira Deus do banco do motorista e bota ele no passageiro, quando a gente começa a usar muita palavra eu e se esquece de usar a palavra ele, o inimigo, ele não precisa de muita coisa para te parar, ele só usa palavras. Ele só usa palavras, porque aquele que amedronta ele não está mais conduzindo a sua vida, está do teu lado. E era para ele estar conduzindo. E no caso de Saul é isso. Saul deixa Deus no banco e começa a se colocar no centro. E ele chega num tal ponto que ele começa a tremer de medo. Só por ouvir palavras. Mas o que me leva a olhar para esse texto e enxergar um ato de fé muito poderoso é o que está no versículo 26. Que eu vou ler agora com vocês. Mas antes de eu ler, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. O versículo 26, ele não é dito por um rei, ele não é dito por um imperador, ele não é dito por um general, ele não é dito por nenhuma dessas pessoas de alto escalão. Ele é dito por um simples pastor. Um jovem que foi ali para entregar marmita para os seus irmãos. Um jovem que tinha todos os motivos para não acreditar em Deus. O mais novo da sua família. Ele foi esquecido pelos seus pais. Foi deixado de canto. Mas quando ele viu aquele gigante falando aquelas palavras, ele disse o seguinte, versículo 26, então Davi perguntou aos homens que estavam por perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Davi podia ser o menor, Davi podia ser escondido, mas ele tinha Deus com ele.
Davi tinha Deus. E algo muito interessante que me chama a atenção nesse texto é que Deus mostra que não tem a ver com cargos, não tem a ver com posições, tem a ver com quem coloca ele no centro. Tem a ver com o momento em que você fala assim: Deus, não vai ser eu que vou lutar contra Golias. Deus, o exército que está aqui é teu. Não sou eu que comando ele. Quem vai na frente é o Senhor. Quem segura o escudo é o Senhor. Quem carrega a lança é o Senhor. E essa noite, Deus quer que você diga isso. Deus quer que você olhe para o seu gigante e diga assim: ei, Senhor, quem vai carregar a lança é o Senhor. Quem vai carregar o escudo é o Senhor. Quem vai na frente, me defendendo de todo o mal, é o Senhor. E eu só vou descansar na tua presença, Pai. Porque é isso que Ele quer de nós. Davi tomou uma atitude. Davi olhou para aquela situação e falou assim: peraí. Eles estão parados. Eles se esqueceram de quem é que luta as batalhas deles. Eles se esqueceram que não era Saul que vencia as batalhas, mas era Deus. Eles se esqueceram que em todos os momentos, aonde havia dor, aonde havia sofrimento, quem sustentava não era Saul, era Deus. Pois eu digo para esse homem: quem é você para desafiar o exército do Deus vivo? Ei, o que Deus está esperando de mim e de você são atitudes como essas. Ele espera que em momentos como esses, momentos onde a dificuldade vai bater na porta, porque uma hora ela vai chegar. Se você não está vivendo um momento como esse, amém. Mas uma hora ou outra, o gigante vai chegar. O gigante vai bater na sua porta. Talvez seja no seu trabalho. Talvez seja na sua família. Talvez no teu casamento. Mas uma hora ou outra, ele vai chegar. E Deus não quer que os filhos dele tremam de medo. Deus não quer que os filhos dele pensem que eles estão sozinhos. Deus quer que você olhe e diga o seguinte: olha, quem luta as minhas batalhas é o Senhor. Quem me guia é o Senhor. Olho para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem luta as tuas batalhas? Quem vai para o campo e enfrenta Golias, como a Tati cantou aqui em cima, nunca perdeu uma batalha. Nunca. Já levantaram legiões de anjos, já levantaram várias pessoas usadas pelo inimigo, mas nunca chegaram perto de derrotar Deus. E nessa história, é mais uma delas. A Bíblia vai contar para nós que Davi toma a atitude de passar no meio de todos aqueles guardas, homens treinados, homens que tinham a capacidade de serem guerreiros excelentes. Ele passa no meio de todos aqueles homens que estavam paralisados. E ele não passa porque ele era um exímio lutador, não, ele passa porque ele tinha fé. Ele passa porque ele sabe quem é que está atrás dele. Sabe quem é que está defendendo ele? Sabe quem é aquele que vai lutar a batalha que está próxima de acontecer? E Davi vai. Golias chega lá com lança, escudo, espada. Davi leva 4 pedrinhas. Se a gente fosse olhar para uma circunstância como essa, com os nossos olhares humanos, a gente pensaria o quê? Pô, tem um rei. O cara é rei. Ele tem poder, ele manda num exército. O outro é um pastor. Pastor de ovelhas. O cara... Nós vivemos por isso. E a Bíblia vai contar para nós que Davi vai. Golias olha para ele e fala assim: cara, por que você veio até aqui? Por que você chegou até aqui? É sério que o exército de Deus me mandou isso aqui para me enfrentar?
E mais uma vez, Davi nos surpreende com o tamanho da sua fé. Porque ele vai dizer o seguinte: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, você está vindo com aquilo que os humanos acham que é forte. Eu estou vindo com aquele que é mais forte que qualquer coisa. Ei, eu estou vindo com aquele que jurou me defender desde o ventre da minha mãe. Davi vai, pega aquela pedrinha e dá-lhe. Golias cai. E com a espada de Golias, Davi corta a cabeça dele e entrega aos pés do rei Saul. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você chegou aqui essa noite pensando assim: não tem como Deus me usar. Não tem como eu ser a pessoa que Deus vai usar para fazer tal coisa. Não tem como dar certo. Não tem como funcionar tudo isso que eu estou planejando, porque eu sou eu. Eu tenho as minhas limitações. Eu tenho aquilo que me faz ser humano. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não trabalha com aquilo que está faltando. Deus trabalha com aquilo que já tem. Se você acha que você não tem nada, amém! Porque é isso que Ele quer te usar, Ele quer fazer com que você seja um milagre vivo no meio daquele lugar onde você está. Porque muitas vezes nós pedimos por milagres, e se esquecemos de nós mesmos sermos os milagres vivos. De nós mesmos falarmos sobre esse Deus que vence batalhas, e que em todos os momentos está disposto a estar ali conosco e lutar as nossas batalhas. Davi não tinha motivos para ter tanta fé, se nós fôssemos parar para olhar. Davi teria motivos para ficar no canto dele, quieto, sem falar nada, deixar que o exército sofresse. Mas Davi sabia quem é que estava com ele. Davi sabia muito bem quem era Deus. E essa noite, Deus quer saber se você realmente sabe quem é o cara que está do teu lado. Deus quer saber se você realmente sabe do que Ele é capaz de fazer na tua vida. Deus, essa noite, quer saber se você realmente sabe que qualquer coisa que esteja parada por obras humanas, num estalar de dedos, Ele pode fazer voltar ao normal. Deus, Ele quer que você saiba que não existe nada, nenhuma batalha que Ele possa perder. Ah, Pedro, mas você não sabe como é que é na minha faculdade, você não sabe como é que é no meu trabalho. Você não sabe como é que é lá na minha casa, como que está o meu casamento. Realmente eu não sei. Mas eu sei quem é que está do teu lado, todos esses momentos aí que você me falar. E uma coisa eu posso te garantir: esse cara que está do teu lado, te guiando, te fazendo ser forte, é um Deus poderoso, grandioso, e que nunca vai te abandonar. Porque lá em Isaías a Bíblia vai falar para a gente o seguinte: olha, por um acaso se uma mãe, gente, que todos nós aqui sabemos que é um dos maiores amores que existe, se uma mãe se esquecer do seu filho, que ela gerou no ventre, que ela carregou, que ela amamentou, se um dia talvez uma mãe se esquecer do seu filho, eu não esquecerei, eu não abandonarei. Clame a mim e eu te responder-se-ei, quando me clamar de todo o vosso coração, assim diz o Senhor.